no Natal, a gente sempre chama o aniversariante, né? Para começar, para ser festejado. Esse ano a gente fez um pouquinho diferente, porque primeiro a gente chama ele, depois a gente escolhe. Mas como todo mundo atrasou, a gente vai chamar ele para depois começar a festinha, os presentes, etc. Só recapitulando um detalhezinho. Quem lembra do que foi dito ano passado? Cadê eles? É só para recapitular. Ano passado, a gente pensou nos Reis Magos, né? Porque todo ano é alguma coisa voltada para o presente. Por que eu estou relembrando? Porque eu estou achando esse Natal muito especial. No Natal, logo depois do que a gente falou, que o Natal é para aqueles que também não são cristãos. Vocês lembram disso? Os magos é a simbologia do não cristianismo. Porque quem comemora o aniversário de Jesus fica pensando, é uma festa cristã. Não, não é uma festa cristã. E os magos vêm comprovar isso. Porque os magos vieram do Oriente. O Oriente são religiões que não tem nada a ver com o cristianismo, né? E hoje tem religiões diferentes. Então eu achei muito legal porque veio comprovar isso. Que Deus é Deus de todos. Religião é coisa do homem. Nós necessitamos de pensar numa religação com Deus. Então a gente, né, escolhe, ou nasce numa religião, ou escolhe, porque pode mudar, mas a religião não é de Deus, a religião é do homem. Essa foi a mensagem dos magos ano passado. Agora a gente chegou esse ano. Então a gente, quando as crianças estiveram aqui, vocês lembram quem é esse aqui? Eu falei, foi do ano retrasado. Esse aqui é o Papai do Céu para as crianças, que é Deus. No sentido mais infantil, as crianças chamam ele de Papai do Céu. Esse ano, a gente vai falar do Papai do Céu e do filho dele, tá? Por quê? Papai do Céu, ou Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que quando ele na criação, ele foi criando, né? Criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A última criação foi do homem. Antes disso, quando a gente lê, Deus criou os astros, Deus separou as águas, Deus criou as aves, os peixes do mar. Quando fala do homem, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mudou alguma coisa. Ele falou, façamos. Quando a gente lê todo o resto da criação, Deus fez. Quando chegou a vez do ser humano, ele falou, façamos. Ele falou com quem? Com quem que ele falou? Alguém estava ali junto com ele, no momento da criação do homem, do ser humano. O ser humano foi criado logo depois dos animais. E na escola a gente aprende que somos animais, eu até falo que a estrebaria é o mundo, os animais do presépio somos nós. Só que tem uma diferença. Ele criou os homens, ou os animais, depois os homens. Se a gente se colocar no reino animal, nós somos os animais mais frágeis do reino animal. Por quê? Porque os peixes, para nascerem, tem os ovos estouram e eles já saem nadando. Eles não precisam de ninguém. As aves, assim que começam a botar pena, saem do ninho e voam. Não precisam de ninguém. Os mamíferos, da mesma forma, os répteis saem dos ovos sozinhos. A gente cansa de ver o Projeto Tamar, as tartaruguinhas sendo protegidas daqueles ovinhos, e depois elas saem rumo ao mar, sem pai, nem mãe, nem ninguém. E eles sempre têm uma proteção, tá? Eles têm escamas, os peixes, as aves têm penas,
Os animais mamíferos têm pelos, os répteis têm uma coisa meio escama, meio não sei o que é aquilo, e a gente não tem nada, nada. É a pele sem proteção. O que isso quer dizer? Já que pertencemos ao reino animal, por que nós somos os mais frágeis, os mais desprotegidos? Pelo façamos. Todos os outros foram feitos por Deus. Mas chegou a vez do façamos. Nós vamos cuidar. Nós, esses, nós não vamos abrir mão. Não vão sair de ovos por aí, nem voando por aí. Vai ser cuidado. E aí, quem estava lá com o façamos, se fez um bebê. Por que eu botei esse bebê? Porque a Bíblia diz que a Maria envolveu o menino em panos. E aí a gente lembra que antes disso o profeta Isaías, centenas de anos antes, ele falou que esse bebê viria. E falou, e o menino vos dará. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Então tinha Deus Pai, e veio o Pai da eternidade para a humanidade, que o menino vos nasceu. E o mais legal disso é que esse menino, segundo consta, veio de uma virgem. Não tinha homem na história. José estava prometido em casamento, não era bem promessa, porque o costume deles são um pouco diferentes. Na verdade, eles já eram casados. Só que eles faziam um acordo de casamento, tinham dotes, pagavam. Depois disso, do casamento, em vez deles saírem e começarem a vida, aí é que o marido ia trabalhar, fazer a casa, pagar o dote para depois receber a esposa. E mesmo assim, Maria, o anjo chegou e falou que ela estava grávida. E José nem sabia da história, tanto que José, quando sonhou, quando ele soube, ele ia fugir. Ele não ia fugir de Maria, ele ia fugir para proteger. Porque a lei de lá dizia o seguinte, se uma mulher é adúltera, quem tem direito de acusar para ela ser apedrejada é o marido. E legalmente, José já era marido. Então, se ele ficasse, ele ia ter que dizer que ela estava grávida e não era dele. E ela ia ser apedrejada. Então, quando ele pensou em fugir, não foi da situação. Ele pensou em fugir porque sem marido, ninguém pode acusar de adultério. Ele não queria acusar ela. E aí o anjo chegou e falou, José, não. Esse que está no ventre da Maria vem de Deus. Não foge, vai dar tudo certo. E ele pegou a Maria e foram embora dali, foram morar perto da outra prima dela que estava grávida também, do João Batista, a Isabel. E morando lá, para sair da vilinha que eles moravam, do disse-me-disse, da fofoca, né? Ele saiu com ela dali e, estando lá, tiveram que fazer o censo, né? Fazer o cadastramento. E ele foi se cadastrar e Maria já estava pronta de dar a luz. Aí vem a história da estrebaria, né? Quem fez o parto? José. Mas quem era o pai? Quem era o pai de Jesus? Quem era o pai daquele filho que Maria teve? José protegeu. Não era o pai. José fugiu com ela. Não era o pai. José fez o parto e não era o pai. Ou era? Era ou não era? Enquanto Jesus foi crescendo, falavam, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Tá, e o que eu quero dizer? José, essa é a figura central de hoje. Por conta desse menino, ele fez o papel do façamos, da combinação.
Deus quis se sentir protegido, porque ele soprou o fôlego de vida no ser humano. Ele não fez isso com o animal. O animal tem corpo, dizem que tem alma, mas não tem espírito. O nosso espírito é o fôlego de Deus. Então, nós somos uma plasticidade do façamos. Nós somos uma plasticidade de Deus. Por quê? Porque Deus amou tanto a gente que Ele quis se sentir acolhido, protegido por nós. Um bebê, quando a gente vê, a gente quer pegar no colo, quer abraçar, quer aquecer, quer cuidar. Ele quis sentir isso através de nós. Sabe, eu escutei uma história que um homem rico fez um aquário lindíssimo. Lindíssimo aquário. Gastou uma nota, aquilo ali tinha de tudo, refrigeração, aquecimento, tudo para os peixes dele. E ele adorava aqueles peixes. Mas só que cada vez que chegava a hora de alimentar os peixes, que ele chegava perto do aquário, nós já tivemos aquário, a gente sabe como é que é. Quando a gente vai botar comida para o peixe corre. Aí quando ele vê que é comida, ele vem, mas ele foge da gente. E esse homem falando para um amigo dele, poxa, eu amo tanto esses peixes, eu faço tudo por eles, mas eu não posso me aproximar deles, que eles fogem de mim. Era o sentimento de Deus. E o amigo dele falou, é porque você é grande demais para eles não conseguem te ver como todo. Então você causa medo quando se aproxima. Eles não te entendem. E o amigo falou, só existe uma maneira de você ser querido por eles, sendo peixe. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez através de Jesus. Ele quis sentir esse acolhimento do amor. Quem deu esse acolhimento e mostrou que era amor de verdade foi José. Porque ele não foi pai de Jesus. Tudo que ele fez por Jesus, ele mostrou que o amor dele transcendia. E essa é a mensagem de José. Acolha, ame, não tem DNA, não tem sobrenome. Que história é essa de família? Eu tenho que amar os meus. Quem são os meus? Jesus não era de José. E José demonstrou um amor. Natal é renascimento. Renascimento do quê? Do amor, da mensagem de amar ao próximo como a ti mesmo. Em nenhum momento, nem Deus, nem Jesus ensinou a amar a família. Aliás, se a gente for ler as histórias, o que mais deu errado, desde Adão e Eva, foi a história chamada família. O é meu, eu quero atenção para mim, fica aqui comigo, a Eva já vem, vamos junto, né? E lascou o casal. Aí botaram 2 filhos no mundo, um matou o outro, porque um queria aparecer mais do que o outro para Deus ser mais amado. Sabe? Porque a gente tem um conceito de olhar para o umbigo. Não é meu, eu não quero saber. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é minha família. Será? Nós somos filhos de quem? De quem que nós somos filhos? Nossos pais de sangue, DNA, são mortais. Semana passada eu enterrei minha mãe. Será? Quantas mães eu tive? Não estou me desfazendo da minha, mas eu me senti filha de tantas mães por aí. Um pouco antes de vocês chegarem, eu fui lá dar um beijinho na minha outra mãe, né? A mãe da Fafá, que eu tenho um amor por ela, porque eu sei que ela me ama como filha. A dona Vilma, uma mãe para mim. Quantas mães a gente tem de verdade? Quantos pais? Quantos irmãos? Quem é nosso pai? Assim como os magos do Oriente nos mostraram ano passado que não existe religião, existe ligação com Deus. É isso aqui, ó. José mostra isso. Salém não é nosso sangue, nem nossa língua fala. Né, Salém? Eu sabo. E tá, Eu respeito, eu sabo. tá sendo recebido, sem diferenças. Natália, Miliane. Miriane,
Ó, eu sou mãe de banda, mas não dá para decorar aquilo tudo, não. Né? A gente está mostrando o que é ser família, o que é ser DNA. DNA de Deus. Sobrenome de Deus. Essa é a mensagem desse ano. Façamos como José, que foi um grande pai sem nunca ter sido pai. Nunca foi pai de Jesus. E foi o maior pai que Jesus pôde ter na terra. Essa é a mensagem. Que o nosso acolhimento seja sincero para qualquer um, para qualquer religião, para qualquer cor, para qualquer credo, para o ser humano, porque nós precisamos um do outro. Nós somos os bichinhos indefesos que precisamos ser acolhidos. Essa é a mensagem. E vai que ano que vem a gente tenha mais surpresas. Tá bom? Então, começou a festinha. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Excelente. Feliz Natal. Então,